Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, não sei se todos me conhecem, mas meu nome é Douglas, casado com aquela linda mulher ali há quase 13 anos, a Cíntia, pai do Davi e da Laura, 6 anos o Davi e a Laura de 3, e desde 22 de março de 2004, alcançado pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Pastor João Marcos me mandou uma mensagem, eu estava viajando, e falou assim, você vai estar aí no dia 3 de janeiro? Eu falei, por quê? Ele falou, não, estava precisando que alguém levasse a palavra. Eu falei, eu ia voltar dia 28, mas eu acho que agora eu vou prorrogar para o dia 4 para ficar livre dessa bomba. Mas já quero dizer aos irmãos que eu não sou pastor, então que a misericórdia de Deus conduza esse momento aqui tão importante, né? Mas quando o pastor João Marcos me falou, apesar daquele embrulho no estômago que me deu na hora, eu falei, gente, o que eu vou falar com os meus irmãos, né? Uma palavra me veio e eu não tive dúvida de trazê-la, né, nessa noite aqui. E o interessante é que, nessa semana, no dia 31, né, na véspera da virada do ano, aconteceu uma coisa que serve de uma analogia muito interessante com o que a gente vai discutir nessa noite. Eu estava conduzindo meu carro, estava com meu sogro ao lado e os meus filhos atrás, e eu estava passando, não sei se o pessoal conhece bem aqui em Poços de Caldas, eu estava passando perto do Sesc, logo aqui perto do centro mesmo, ali depois da rua Barão Campos Místico ali, eu estava passando, parei na parada obrigatória, olhei para um lado, olhei para o outro e segui com o carro. Só que do lado esquerdo não vinha carro, do outro lado vinha o carro, mas eu não vi. Então, segui. E aí meu sogro me alertou, falou, ó o carro vindo, e eu, pum, no freio. E falei, nossa, se não fosse esse alerta, eu estava perdido. Eu ia arrebentar com o carro, que não tinha nada a ver com aquilo. Ia causar, no mínimo, dano material, mas eu podia ainda, inclusive, ferir o motorista do carro que estava vindo e o meu sogro e meus filhos no carro, né? E é interessante que a Bíblia, ela tem, meu sogro me alertou pelo risco que tinha ali, vindo o carro que eu não tinha visto, e a Bíblia também tem alertas para a nossa vida, para que a gente não tenha danos, né? E é interessante que o contexto que a gente vive no nosso, odiernamente, né? O que a gente está vivendo atualmente, é um contexto assim que você ter uma afirmação incisiva, ou verdade absoluta, né, elas soam como uma arrogância, como algo ofensivo. Então, chamar a atenção de alguém, né, alertar para os perigos, tem deixado de ser manifestação de preocupação e amor, mas tem sido sinal de altivez e intolerância. Pecado, uma palavra já quase em desuso, né, tem deixado de ser algo tão sério nas nossas vidas, né? E aqueles que procuram verdadeiramente se afastar dele são tidos como utópicos, radicais, fundamentalistas ou até mesmo hipócritas. Porque, na verdade, né, ninguém consegue não pecar. E é uma confusão generalizada com o conceito de amor, né? Hoje, amor significa apenas aceitar a pessoa da forma como ela é, independentemente do comportamento. Esse é até um conceito bacana de amor, né? Você aceitar a pessoa como ela é, independentemente do comportamento dela. Jesus andava com as pessoas que não tinham muita reputação na sociedade, né? Que eram chamados pecadores. Mas será que apenas aceitar a pessoa da forma como ela é e não alertá-la para as consequências de determinadas atitudes é manifestação plena do amor? Omitir para as pessoas as consequências que a palavra de Deus traz para o pecado é uma expressão do amor de Deus? Em outras palavras, seria a expressão do amor deixar de alertar para os riscos? Será que o meu sogro ali podia ter pensado assim, né? Falar, não, Douglas, se eu alertar ele, vai pensar que
eu estou chamando ele de barbeiro, de desatento e tal, não vou falar nada não. Eu ia arrebentar com o carro da frente, o carro que estava vindo na outra direção, e poderia ter machucado vidas e causado dano, né? O interessante é que lá em Provérbios 3, 11 e 12, aqui não está tendo a projeção, quando eu vou pedir para os irmãos para abrirem nos textos principais, mas para a gente não perder muito tempo, eu só vou citar aqui, que Provérbios 3, 11 e 12 fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Olha que interessante, né? Quando Deus coloca os alertas dele na palavra de Deus, ele não está não expressando o amor dele, ele é amor. E vamos ver alguns alertas que Deus coloca. Agora sim, podem abrir em Gálatas, no capítulo 5, 19 a 21. Quem tiver aí com a Bíblia, e quem não tiver, acompanha com um irmão do lado, mas eu também vou fazer a leitura mais pausada aqui, para que todos possam acompanhar. Então é Gálatas, no capítulo 5, do verso 19 até 21, que fala assim: ora, as obras da carne são manifestas. Todo mundo achou? Ok? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí eu pergunto, você tem praticado essas condutas? E qual que é a consequência delas, né? Será que essa lista de Paulo são só esses pecados, né, essas condutas contrárias à palavra de Deus que causam a nossa, essa consequência de não herdar o reino de Deus? Vamos um pouquinho antes aí, outras listas. Efésios 5, 5, que fala assim, 5, porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Apocalipse 22:15 também fala o seguinte: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. 1 Coríntios 6, 9 e 10, os irmãos podem abrir também, 1 Coríntios 6, que é uma outra lista que Paulo nos traz. 1 Coríntios 6, de 9 a 10, que fala assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E o mais interessante é que não são só essas listas que trazem essa consequência de não herdar o reino de Deus. Jesus, em Mateus 5, 21 e 22, ele eleva, ele interpreta corretamente a palavra de Deus, elevando o padrão de Deus, mostrando para a gente quão elevado é o padrão de Deus com relação à conduta do homem. Ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás? E quem matar está sujeito a julgamento? Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. E em 27, 28, mais um pouquinho à frente, fala: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo,
Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ou seja, não é apenas a conduta exterior que pode ser contrária à palavra de Deus, mas a conduta que está no nosso coração, ela pode nos afastar da vontade de Deus, ela pode ser pecaminosa. Mas o que é pecado? Vamos abrir lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, que tem a definição do que é pecado. O que será que é pecado? 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é tudo aquilo que vai de encontro, vai contra a palavra de Deus. E o interessante é que Jesus colocou um nível mais radical, vamos colocar assim, a interpretação correta do que seria o pecado, que o pecado no coração, na intenção do homem. E Tiago 2,10 fala o seguinte, que quem obedece a toda a lei, mas tropeça em um apenas ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, se você está seguindo, você pode olhar aí e falar, não, eu não mirei com o irmão, não matei ninguém, não roubei. Mas se tiver um ponto da lei de Deus que você desobedeceu à lei, a lei completa de Deus. Porque violar parte da lei, que é a manifestação do caráter e da personalidade de Deus, é transgressão contra o próprio Deus. Essa passagem de Tiago me faz lembrar, não sei se os irmãos se recordam, daquela situação que Jesus teve com o jovem rico, que está retratado lá em Mateus 19, do versículo 16 a 22. O que aconteceu naquela ocasião? Chega o jovem rico para Jesus e fala, bom mestre, né, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Então ele estava incomodado, ele sabia que ele estava fora desse reino de Deus. E o que Jesus respondeu a ele? Esse é o final, né? Falou, vai e cumpre os mandamentos, né? Vai lá e cumpre os mandamentos. Ele quais? Não matarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele falou, beleza, isso daí eu estou desde a minha mocidade fazendo. Ele falou, mas falta uma coisinha. Falta uma coisinha para você ser perfeito. Vá, vende os teus bens, dê aos pobres, né? E vem e me segue. Faltava uma coisinha. Quem era o Deus desse jovem rico, né? Quem era o Deus dele? O próprio dinheiro era o Deus dele, né? Transgrediu em um ponto a lei, transgrediu em tudo, né? E olha que interessante, eu trouxe aqui alguns exemplos da palavra de Deus que falam que essas pessoas não herdam o reino de Deus. Jesus fala que o pensamento é pecado também, se você desejar no seu coração, elevou o nível. Mas o que é isso que Deus está querendo fazer para a gente? Deus está querendo o quê? Eu creio que Deus está fazendo um alerta para a gente, dizendo que o pecado é coisa séria. A gente precisa levar a sério o pecado. O pecado causa nossa separação de Deus. Isaías 59:2 diz exatamente isso. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Meus queridos, não tem ninguém diante dessa lista de pecados que eu trouxe, que são só algumas, a Bíblia está repleta de manifestação da vontade de Deus para a nossa vida, de condutas que Ele espera da gente, e Jesus colocando que no coração do homem também pode haver pecado contra Deus. Não tem ninguém que possa ficar tranquilo diante disso, não. A consequência do pecado é séria. Nós estamos, quando pecamos, separados do nosso Deus. Certa vez eu li um livro que chama Cristianismo Puro e Simples. O autor chama C.S. Lewis.
E ele teve uma frase ali, até o livro tem muitas frases interessantes, mas teve uma frase específica que me chamou muita atenção e eu trouxe aqui, literalmente, entre aspas, para os irmãos. Ele fala o seguinte, que nenhum homem sabe realmente o quanto é mal até se esforçar muito para ser bom. Então, nenhum homem sabe o quanto é mal até se esforçar muito por ser bom. Eu tenho um desafio para a igreja, quem está nos assistindo aí pela internet e o público aqui presente, aqui os irmãos presentes. Tente nessa semana se esforçar mesmo. Não estou falando ambiente de trabalho, fora, na igreja, não, em casa. Se esforce sinceramente, marido, a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela, a cuidar dos seus filhos, a não se irar facilmente, a ter uma posição de santidade frente aos programas que a gente assiste na televisão, na internet. Procure, mas com sinceridade no seu coração, você vai ver o quanto nós somos maus. A nossa condição de pecadores, a nossa condição é de pecadores, impuros, não merecedores do reino de Deus. Romanos 3, 23, eu queria que todos abrissem, que é um texto muito conhecido, fala o seguinte, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui está falando só aquele pessoal da lista, só os exemplos que eu trouxe. Está falando só isso? Todos aqui, todos que estão nos assistindo, e estão destituídos da glória de Deus. 1 João 1,8, na mesma linha de Romanos 3, 23, fala assim, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O que fazer então, meus caros? Essa é a nossa condição. Pecadores, não merecedores do reino de Deus. Quando meu sogro me alertou, o que eu fiz de imediato? Eu pensei assim, não, eu quero passar por cima de tudo, e eu pisei no freio. Meu sogro alertou, a primeira coisa que eu fiz foi pisar no freio e virei o volante para tentar evitar aquela batida. Se você que está nos assistindo, vocês que estão aqui presentes, entendeu que pecado é coisa séria e que você está em dívida com Deus, pise no freio. Pise no freio hoje. Arrependa-se. Porque se você compreendeu a sua condição, está próximo o reino de Deus na sua vida. Eu achei interessante um conceito de arrependimento que tem na Bíblia de Estudo de Genebra, que eu trouxe aqui para os irmãos. Que arrependimento não é somente uma tristeza pelo pecado, mas uma decisiva mudança, um afastamento do pecado e um comportamento quanto a começar uma vida de obediência. Judas andava com Jesus, era um dos 12. Ele teve uma tristeza pelo pecado dele. Não teve? Mas ele foi e se enforcou. Ele teve um remorso, né? Que a Bíblia fala. Pedro também negou Jesus, mas dele já foi uma postura diferente, né? Arrependimento, a tristeza, a Bíblia fala que ele chorou, como que é? Amargamente, né? Meus irmãos, confesse o seu pecado a Deus, leve o pecado a sério, confesse-lhe a Deus. Provérbios 28, 13 fala o seguinte, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Se você ficar escondendo o seu pecado de Deus, não vai dar certo, você não vai prosperar. Mas se você colocar ele diante de Deus, arrependido, com tristeza no coração e com a vontade sincera de mudar de atitude, você pode encontrar misericórdia.
Mas mesmo assim, eu me arrependendo, confessando, tem consequência, né? A gente fala muito com os nossos filhos, ó, a desobediência tem consequência. Não quer colher consequência ruim, não desobedeça. A obediência é uma bênção. Você vai colher consequência boa. E o pecado, que é uma desobediência a Deus, ela tem consequência. E é uma consequência muito séria. Vamos abrir lá em Romanos 6, 23. 6, 23. Já estava lá em Romanos 3, né? Fala assim: pois o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, esse é o nosso merecimento. Se você acha que a sua conduta é boazinha, que está tudo ok, o padrão de Deus é diferente. O padrão de Deus é diferente, porque se você pecou em uma coisa, você transgressou de toda a lei. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a graça, o favor imerecido. Nós não merecíamos o que Jesus fez por nós. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ele pagou o preço do nosso pecado. O salário do pecado não era a morte? Precisava morrer. Ele morreu pelos nossos pecados. E olha que fala lá em Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Meus irmãos, essa é a maravilhosa graça de Deus, que nos salva, que nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do seu Filho amado. Um reino cujos valores, interesses, metas, tudo é diferente. Nós somos salvos não pela obediência à lei. O nosso parâmetro, meus irmãos, eu acho que um dos grandes erros nossos é porque a gente se compara uns com os outros, né? Tipo assim, você pega um camarada aí que é assassino, serial killer, sei lá, cara que todos entendem que ele está vivendo uma vida desregrada, que não é bacana, e fala, não, mas eu estou melhor. Só que Jesus colocou o parâmetro na palavra de Deus. O parâmetro dele é a santidade. O parâmetro dele é ele mesmo, é a palavra dele. E nós não somos salvos por andar certinho, por andar em obediência à palavra de Deus. Nós somos salvos porque Jesus foi obediente, porque ele morreu a morte que nós merecíamos. Por isso que lá em João 3,16 e 17 fala assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Pense bem nessa ilustração que aconteceu comigo nessa semana, né? Esses alertas de Deus, eu creio que são como esse alerta que meu sogro fez. Evitar acidentes na sua vida, evitar danos para a sua vida. O pecado causa danos irreparáveis na nossa vida. E o que fazer então, né? Nós já vimos que arrepender, confessar, e o principal, né? Ou o principal não posso dizer, mas preparar o caminho do arrependimento. Confessando o nosso pecado, nós precisamos de um Salvador. É o principal, sim. Crer no Senhor Jesus. A Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, foi por mim, foi por você, que Jesus saiu da sua glória eterna, infinita, se fez homem, escolheu ir até a cruz, morrer no nosso lugar, foi por amor. E Ele coloca os alertas dele. Meus amados, isso é pecado, isso destrói a sua vida, eu não quero que cause dano na sua vida. E eu acho que diante desse contexto, né, que a gente compartilhou aqui, a gente pode entender o nosso texto principal de hoje, que está lá em Efésios 2, de 1 a 10. Vamos todos abrir lá? Efésios 2,
de 1 até 10. Olha, espero que com esse insight assim fique bem claro o que esse texto está querendo dizer. Que fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, graças a Deus tem um todavia, né? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando, os irmãos sabem, podem ler comigo? Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Foi assim que Jesus nos resgatou. Não foi limpinhos, não. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, uma graça que não foi de graça, custou muito, custou a vida do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que era, que é e que há de vir. Salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente, é graça. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, para obedecer a Deus, para fugir do pecado, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós fomos salvos, meus queridos. Quem tem esse entendimento, falou, nossa, às vezes a pessoa entrou aqui e nunca tinha ouvido, né, visto algo nesse sentido. O pessoal que está assistindo a gente pela internet, falou, nossa, essa era a minha condição. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. É graça mesmo, é isso mesmo. Mas nós fomos salvos com um intuito. Nós não fomos salvos para ficar do mesmo jeito. Então, diante dessa graça, como devo viver? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 6, 12. Voltem um pouquinho. 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido. Oh, maravilha, hein? Estou na graça. Eu tenho perdão pelos meus pecados que eu cometi, pelos que eu estou cometendo hoje, cometi hoje, e por aqueles que eu vou cometer. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Leve a sério o pecado, gente. Vamos mudar de atitude. 2021 está aí, a gente não faz planos, não é? Vamos ter os planos de levar a sério o que desagrada a Deus. Efésios 4, 28, fala o seguinte: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E eu acho que aqui em Efésios 4, 28, a gente poderia colocar toda essa lista nossa. O que falava mal do irmão, não fale mais. O que se irava facilmente, não ire mais. O que falava mal dos outros, não fale mais. O que mentia, não minta mais. Aquele que falava palavrão, palavra torpe, coisa que não edificava, não fale mais. Nós, meus irmãos, que entendemos dessa graça, recebemos essa maravilhosa graça de Jesus, não podemos mais viver exercitando,
como numa academia, né? Fazer exercício, exercitando o pecado ganhando músculo na nossa vida. A vida do crente não pode ser caracterizada pelo pecado. Ah, não, aquele é crente, mas é mentiroso. Cara, não pode. Precisa de arrependimento, precisa de confissão, precisa levar a sério o pecado. É de graça, mas não foi de graça. É graça, mas não foi de graça. 1 João 3,6 fala exatamente isso. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. João está falando isso. Todo aquele que permanece no pecado, que está no pecado, não viu Jesus e nem conheceu. Mas aí está assim, falou, mas espera aí, todos pecaram, deu um nó, né? Não dá um nó? E se eu pecar? Vamos abrir lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 1 e 2. O que acontece se eu pecar? Não, Douglas, eu estou entendendo que pecado é coisa séria. Eu estou entendendo isso, eu me arrependo, eu creio que Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Mas e aí, se eu pecar de novo? Fala assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Meus queridos, Deus nos alertou sobre condutas que trazem danos para a nossa vida. A essas condutas nós chamamos de pecado. Deus não quer que a gente bata o carro da nossa vida e tenha perda total. Ele não quer isso. Alertar as pessoas sobre as consequências do pecado é manifestação de amor. Mas esse alerta, meus irmãos, precisa ser feito com a consciência de que dependemos da mesma graça que a gente está vendo que o nosso irmão, o nosso vizinho, o nosso próximo está precisando. Somos dependentes da mesma graça. E como filhos de Deus, salvos pela maravilhosa graça, precisamos ter o firme propósito de buscar a santidade, o afastamento radical do pecado. Volta um pouquinho em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14 a 16. Olha o que fala a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, 14 a 16. Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo, ó o parâmetro, assim como é santo, aquele que os chamou, quem que os chamou? Jesus. Assim como, ele é o nosso parâmetro. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Em tudo o que fizerem. Em tudo. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, disse Deus. E Jesus, lá em Mateus 5, 29 a 30, falou assim, olha como que o pecado tem que ser tratado. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado aonde? No inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Os alertas de Deus, meus irmãos, é o amor dele pela nossa vida. Ele não quer essa consequência para as nossas vidas. Ele quer derramar a tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas e nos transformar de glória em glória, até que a gente alcance a estatura do varão perfeito que é Jesus. Isso tudo aqui é passageiro demais.
Então, nesse primeiro domingo do ano de 2021, eu tive o privilégio de trazer aqui a palavra para os irmãos, e eu desafio os irmãos que nesse ano de 2021 seja o ano de santidade na igreja. Que seja um ano em que o pecado seja levado a sério, em que Deus possa olhar aqui e falar, não, ali eu tenho uma igreja fiel, que eu derramo da minha graça sobre ela, e perdoo os pecados dela, porque todos pecam, mas nós vamos levar a sério o pecado e cada vez mais pecar menos. Cada vez mais pecar menos. É isso mesmo. Vamos nos afastar, meus irmãos, daquilo que ofende o nosso Pai. Vamos ser filhos obedientes. Demonstrar o nosso amor como Jesus fala. Aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Que Deus nos abençoe nesse ano de 2021 e que Ele possa ser próspero na santidade e na seriedade com que a gente leva a palavra de Deus. Amém? Agora a nossa irmã vai fazer um pós-lúdio. Eu queria convidar os irmãos a curvarem as suas cabeças e nesse momento em que vai ter uma música ao fundo, que vocês pudessem colocar diante de Deus os seus planos, as suas metas, lembrar aí o que tem afastado vocês de Deus, confessar o seu pecado, receber a maravilhosa graça, o perdão dos nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém?